Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Esse segmento cheio de desafios, acho que talvez seja a grande próxima onda de e-commerce junto com B2B, né? Eu acho que esse é talvez os segmentos que tem mais mato alto. E hoje eu tô com uma co-host e co-hosto desse podcast aqui, Débora da Flowbiz. Eu não consigo falar Flowbiz ainda, tá? Eu vou Vai demorar um pouquinho, mas acostuma. Mas da antiga Mailbiz e agora Flowbiz, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigada, Igor. Obrigada, gente. Tá junto comigo aqui hoje. E a gente tá com 2 dinossauros do varejo alimentar. Pois é. Os caras têm décadas de experiência aí, já passaram por um monte de lugar, estruturaram boas operações e acho que tem muito para contribuir. O primeiro deles é o Thiago, meu amigo do Tenda Atacado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui hoje. Boa. E tô também com o João, que é do Roldão, João do Roldão. Já dá para ser seu Instagram, @João do Roldão. João, seja muito bem-vindo ao podcast também. Cara, super obrigado. Oportunidade bacana aqui pra gente tá falando sobre um assunto que a gente tanto gosta, né? Cara, eu vou te falar. Varejo alimentar e contador são coisas que eu não consigo entender como as pessoas gostam, porque o desafio é enorme. Como que alguém pode gostar de ser contador? Você já parou pra pensar nisso, Dé? Difícil. Alguém acorda de manhã e fala assim, nossa, cara, que... Amo. Cara, eu amo fazer uma declaração de imposto de renda, assim, não é possível. O varejo alimentar é um pouco disso, né? Vocês poderiam ser head de e-commerce de qualquer outro segmento muito mais fácil e muito mais simples do que o varejo alimentar. Vocês concordam comigo? Olha, eu falo que eu vim de um mercado, né? Eu tô há 9 anos no alimentar. Antes era muito especializado dentro da categoria de brinquedos e bebês, né? Então foram quase que a outra metade da minha história dentro do e-commerce foi muito nichado também. Só que eu via também, vender brinquedo também era muito desafiador. Mas acho que alimento não tem outra categoria mais difícil e complexa. Eu concordo contigo. Não sei se o João concorda com isso também. Eu vou concordar também porque, cara, eu já vendi roupa, tênis, bola, blusa de futebol e o varejo alimentar, cara, a gente tem a particularidade de um negócio que chama perecível. É um produto que estraga. Então você trabalha com um alface que se ficar 10 minutos fora da geladeira, ele murcha e joga fora. Você trabalha com um sorvete que se não for entregue no horário combinado, ele vai desmanchar e derreter, e estraga e joga fora. Uma carne que na hora que você cortou, acabou. Não dá para devolver. Então a gente tem essa particularidade de ter um produto que a gente trabalha que ele é perecível e ele estraga. Então isso tudo faz com que a preparação do negócio do antes tenha que ser muito mais garantido, muito mais desenhado, muito mais esteja pronto para que esse estrague não aconteça. Exige um cuidado aí muito grande, né? Nossa. Porque senão a reclamação vem em dobro. Então, precisa mesmo ter de ponta a ponta a entrega do cliente com um cuidado muito grande. A gente está aqui com 2 modelos diferentes de negócio, né? Vamos pensar assim. Então, são duas marcas do varejo alimentar, mas cada uma aproveitando o que tem de melhor no e-commerce do seu jeito, vamos pensar assim, né? Então, Thiagão, primeiro para ti, assim... Quando vocês estruturaram, que caminho vocês decidiram seguir para montar essa sua estratégia digital, esse seu canal digital? E quais foram as vantagens que vocês encontraram em escolher esse modelo específico que vocês trabalham hoje? Bom, acho que falando do Tenda, né? Esse ano completo 9 anos ali à frente da operação.
Então, praticamente pegando desde o nascimento ali do projeto, né? E esse projeto ele nasceu, né, olhando muito o mercado europeu. Então, ele veio num formato ali do Click Collect. Então, era realmente o que funcionava naquele momento, né, a retirada em loja. E depois disso, a gente veio ampliando, né, toda a estrutura, chegando ao delivery, mas sempre pensando numa estrutura própria, né? Então, vendendo através do próprio site, através do próprio aplicativo. E a gente viu que, assim, uma operação de e-commerce dentro de um atacarejo, né, ela é muito mais desafiadora, né, porque quando a gente olha o varejo em si, a gente tem um consumidor que ele compra poucas unidades. E quando eu vou para o atacarejo online, eu estou lidando com televendas que vende volume. Eu tenho um atacado que é um outro setor dentro da empresa que atende a mini mercados. E tem o próprio consumidor que chega ali e fala, hoje eu quero um pallet desse arroz. E aquilo que você tinha se estruturado, né, assim, às vezes vai por água abaixo, porque ele levou tudo que você tinha naquela loja específica. Então, estruturar toda a parte sistêmica, gestão de estoque, acompanhar muito de perto isso, foi o grande diferencial, sabe? Ter a operação comprada com a ideia. As lojas, os funcionários, não só dentro do escritório. Não adianta você ter uma boa ideia dentro do escritório se ela não funcionar dentro da loja. Uhum. Então, primeiro tem que nascer a boa ideia dentro da loja, depois você traz para o escritório. Então, a gente usou muito disso. Eu acho que esse vender primeiro para a loja, até como incremento de vendas, né, cara, estão ajudando vocês na meta de vocês, faz com que essa cultura do digital meio que se espalhe, né? Senão vira realmente uma briga entre duas áreas e que, independente de quem ganhe, todo mundo perde, né? Não pode ser porque visto tem como um uma pouco... competição. Exato, ali, né? como essa separação. E você no Roldão não gerou filho, ou seja, quando você chegou lá já existia uma tentativa de operação e tudo mais, e você optou, uma decisão estratégica, por um caminho diferente. Que caminho foi esse e de alguma forma, quais foram as vantagens dessa decisão que você tomou? A gente foi por um caminho que eu entendo que sempre que a gente chega num lugar, a gente tem que testar o comportamento, a cultura e a maturidade digital que aquele lugar tem, para trazer algumas pautas, para trazer algumas ideias. E quando a gente identifica, e quando a gente está falando de maturidade digital, não é certo, errado, enfim, não é que é melhor ou pior, é simplesmente o que está acostumado a se fazer quando a gente fala de digital, de tecnologia. A área de varejo, de uma certa forma, os fluxos são os mesmos há alguns anos. E quando eu falo dos fluxos, é a forma que a venda entra, é processada dentro da empresa, é gerida dentro da empresa. E quando você entra com uma pauta digital, principalmente quando a gente está falando de canais, é outro mundo, porque é outro fluxo. Quando a gente fala de 3P, né, nós estamos falando que o cliente nem vai pagar para você, ele vai pagar para um outro cara. Esse cara vai pegar esse dinheiro, abater o que é dele ali e te devolver um negócio que você tem que fazer uma conciliação financeira. E isso, para a empresa, por si só, já é estranho, né? Então, entra a parte que você falou dos combinados, do negociar internamente, de trazer todo mundo para o mesmo barco, né? Sem ideias muito, num primeiro momento, muito transformacionais. Vamos aqui, ó, vamos com calma, vamos mostrar... Vamos degustar o que dá para fazer. E aí, ali, a gente tomou uma decisão de desenvolver uma estratégia voltada para o 3P. Vamos pegar aqui os nossos parceiros que a gente tem, onde, nesse momento, eu não quero ter o trabalho ou o custo logístico, de implantação, de desenvolvimento de um aplicativo, de uma ferramenta, de um portal. E aí tem trade-off de tudo, né? Sim. Você tem esse saving, mas você tem outros custos, que é pagar um comissionamento, de pagar alguém para fazer o picking na loja para você, porque às vezes você não vai ter o recurso lá dentro da loja. Então, por isso que é legal, essa conversa é legal, porque as companhias que hoje estão pensando, às vezes, em ter e-commerce ou não, cara, pensa rápido. Você tem que tomar essa decisão rápido e você tem que ter rápido, né? Mas, principalmente, assim, não tem uma fórmula mágica. Não tem o modelo que é o modelo certo.
Cara, você tem opções de modelo. Você tem os modelos que focam 1P, tem um modelo que foca no 3P. Se você tiver um lastro maior dentro da empresa, faz tudo junto ao mesmo tempo e vamos embora. Né? Então, eu acho que tem muito essa... cabe a profissionais de e-commerce ter esse entendimento de, cara, qual que é o momento da empresa? Pô, o momento da empresa é um negócio mais... vamos para um caminho mais seguro? Vamos. Então, vamos aqui, ó, explicar, deixar mais fácil. Eu acredito muito nisso, cara, que você ter um entendimento dessa maturidade digital da empresa é o que vai te dar norte para saber por onde você deve ir. É por aí. Eu gosto muito dessa sensibilidade do gestor de entender o momento daquela marca, daquela operação em si. Porque o quanto nesses todos os anos que eu estou trabalhando com e-commerce, quantas operações com potencial de serem grandes operações de e-commerce fracassaram, assim. Hoje a gente vê alguns cases até desse mercado alimentar de marcas que voltaram, tiraram do ar, depois amadureceram mais uns 2 anos, agora voltaram de novo com uma nova tentativa num outro modelo. Nem sei a fundo se é uma operação lucrativa, mas já é uma segunda tentativa. Então, eu acho que muitas vezes nessa ânsia de fazer o que é melhor, né, cara, eu vou fazer o que é melhor, nem sempre é o ideal para aquele momento. Então, cara, era o melhor a se fazer, mas por não ser no timing certo, cara, foi uma operação que tinha muito potencial que acabou não funcionando. Então, acho que essa sua leitura de... Deixa eu entender primeiro como que é meu ecossistema hoje, qual que é meu terreno aqui, o que é menos traumático, o que eu preciso talvez empurrar com menos energia, o que é mais fácil da galera comprar. Eu provo que esse canal tem potencial e aí, entregando o resultado, eu consigo ir negociando mais espaço. Quase que jogar um War, né? Você vai ganhando... Bem estratégico, cara. É bem estratégico porque a gente entra nessa questão de... Dá para fazer um monte de coisa. É legal pra caramba. Dá para você colocar 1 milhão aqui de ferramentas, de aplicativos, de inteligência artificial. Dá, ué. Mas a empresa está pronta para ter uma Ferrari? A empresa está pronta para a gente largar a 200 km por hora? Sim. Ou então a gente pode até largar e, cara, ali na frente vai capotar. E aí essa percepção que você traz... Eu acho que ela vem muito do que a gente estava falando anteriormente ali, que durante a pandemia, que foi um dos piores episódios que a gente teve, mas que trouxe muita coisa, muito aprendizado, a gente tinha um cenário que qualquer coisa que você fizesse ia dar certo. Qualquer coisa. Podia pegar E aí entra muito... não, qualquer pessoa faz isso aí. Podia colocar um QR Code do WhatsApp na porta, como muitos mercados fizeram. Muitos fizeram, exato. Qualquer Era o que coisa. tinha para aquele momento. Não tinha... Qualquer coisa. E acho que dentro do que você falou, né, a questão de avaliar bem o contexto antes de sair fazendo, porque hoje a gente vive, né, assim, uma boa ideia mal executada, ela vira uma má ideia. Isso dentro da empresa. E a empresa vai te encarar dessa forma. Por isso que a gente vê hoje o mercado alimentar nessa, né, assim, instabilidade de, né, esses 9 anos que eu tô. De players, né? Quantos players que já entraram, quantos já saíram, quantas startups entraram com aporte, quantas já saíram. Então, não é um mercado simples. Quantos caras que pareciam consolidados que hoje estão revendo estrutura, revendo forma de vender, né? E mudando toda a estrutura. Então, né, a gente viveu um momento de, até os grandes, por exemplo, de agora a gente vai ter, sei lá, 20 Dark Store dentro do estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente fala, 20 Dark Store, não fecha a conta, vamos fechar, vamos operar a partir de loja. Então, você também, quando você vai entrar, você tem que realmente avaliar muito bem o todo e o que a empresa também quer. Né? Assim, o que ela está apta a investir e a pagar. Porque, às vezes, um movimento que você dá errado, você coloca o projeto em xeque. Queima, né? Queima a oportunidade. Porque tem um potencial gigante, mas mal executado, ele dá errado. E dentro da nossa área, dentro do que a gente faz, eu acho que uma das grandes responsabilidades que a gente tem nessa análise da sensibilidade, que você bem colocou, como que a gente explica para as companhias
que tem fluxos super estruturados, super bem desenhados, todas as variações mapeadas, tudo que pode dar errado já escrito assim no fluxo, tarará. Como é que você explica que a gente trabalha com um negócio que a ideia não é se vai dar erro, ele vai dar o erro. Nosso desafio é aprender rápido, com muita responsabilidade, consertar e vambora, cara. Porque o erro ele vai acontecer. Sim. Você falou da questão das dark stores. Cara, era o futuro do e-commerce, era a dark store. Porque você não vai ter que ocupar a loja, você vai ter um sortimento próprio, prateleira infinita, você vai ter um mix de produtos aqui que casa o que tem na quantidade que tem. Você vai ter uma equipe dedicada só para isso, você não precisa de comunicação, gastar dinheiro com marketing. Não tem produto em estoque no carrinho de ninguém, né? Exato. Vai ter o seu pedido perfeito, 100%. Pedido 100%. Cara, tinha essa promessa. Dark Store é 100% de pedido perfeito. Não tem chance de dar erro. E, cara, não deu certo. Ou teve que ser ajustado. Né? Então, nessa questão de digital, de e-commerce, de canais, eu vejo muito dessa forma. O erro ele vai acontecer. Agora, como que você explica isso para um diretor, para um vice-presidente, para um sócio, para o conselho? E aí a gente entra no apetite. Que quando a gente traz uma pauta com tudo de uma vez, às vezes o negócio fica grande demais, o investimento, o risco é grande demais. Entendeu? Para um risco que você não pode garantir que não vai dar errado. Ó, tem um risco aqui, mas pode ser que dê errado. Aí o cara colocou investimento, pôs CAPEX, pôs OPEX, tararararararara. Então eu acho que dentro do que a gente tem desenvolvido, e eu vejo isso com outros colegas da área, cara, vamos com calma. Ah, não, mas o potencial são milhões. Mas vamos com calma. Eu acho que vai ir validando, né, aos poucos, porque cada operação tem a sua complexidade e, assim, hoje são muitas ferramentas plugadas, é uma integração muito grande, não é tão simples, né? Então, conforme essa complexidade exige cada passo mais seguro possível, né? Porque erros realmente sempre vão acontecer. Não tem como, né? A gente vai mitigando e vai aprendendo com eles. A gente vai aprendendo fazendo, né? Porque com tanto de coisa nova também que acontece, a gente também nem sabe, vamos pegar, vamos aprender isso, vamos validar e vamos pro próximo, né? Vamos crescendo. Como que é para vocês hoje a parte do relacionamento com esse cliente que vocês estão vendendo? Por que eu te pergunto? Porque hoje a gente sabe que o segmento de bebidas e alimentos está crescendo muito, é o que mais cresce, né, em relação ao e-commerce. A gente sabe também que o público é um público que gosta, né, o cliente recompra muito. Ali na Flowbiz a gente tem um dado de que 67% dos clientes recompram dessas lojas, nessas marcas de bebida e alimento. Então, é um dado muito relevante, né? Porque você está vendendo de novo para quem já comprou de você. O sonho de todo gestor de e-commerce. No caso de quem tem uma plataforma própria ali, consegue já saber o histórico e o comportamento de compra daquele usuário, fica mais fácil, porque você já tem os dados dele para poder fazer uma campanha de relacionamento com ele, né? Mas como que funciona assim para você nesse caso? Como que vocês fazem? E no caso de quem não tem, porque aí você não tem essa plataforma, essa base de clientes, né? Porque essa base tá vindo lá do iFood, né? Das outras plataformas. Então, conta para mim um pouquinho como é que vocês fazem isso, como é que é a estrutura lá. Hoje falando da parte do Tenda, né? Hoje, como você bem disse, né? 100% ali mensurado dessa informação dentro da operação online. E a gente tem um trabalho intenso que é o NPS, que é a avaliação e o acompanhamento desse consumidor, né? Então, é um processo que geralmente iniciou dentro de loja, pensando no físico, e partiu para o e-commerce, né? E a partir dali, né, você consegue ligar as informações dentro de como eu estou sendo avaliado por esse consumidor, né? O que eu estou deixando a desejar, o que eu estou indo muito bem e de que forma que eu ligo isso dentro da estrutura, por exemplo, de um CRM, de um acompanhamento desse cliente. Então, hoje você tem um percentual muito alto, realmente, da recorrência, né? Recorrência no alimentar, ela está totalmente atrelada ao que a gente falou aqui agora há pouco, que é o perecível como um todo. É isso que faz você ir ao supermercado toda semana. Pois é. Né? Então, o produto de limpeza... É o pior de entregar, né? É o pior de entregar e é o produto, vamos dizer assim, chave
para você avançar e atender melhor esse consumidor e aumentar essa recorrência, né? Então a gente tem um trabalho muito próximo a esse consumidor, né? E principalmente entendendo todas as pontas dentro do negócio e de que forma que a gente pode, né, melhorar essa recorrência, né? Então o Tenda hoje, né, ele, dentro dessa avaliação, quando a gente pega o estado de São Paulo, ele é um dos players, né? Hoje ele é o top 1 quando a gente olha NPS dentro do que a gente monitora. Então, tanto o São Paulo capital quanto o interior onde o Tenda está presente. Então, a gente monitora isso muito de perto. Como que estão, né, os marketplaces, como que estão os super apps, qual que é a avaliação, o que eles estão fazendo de bom, o que não. Então, vamos trazer para dentro de casa e ver o que a gente consegue melhorar. E isso tem dado muito resultado em relação a aumentar a recorrência, entender. Porque também a gente, né, uma operação de atacado online, a gente tem outra particularidade, né? Eu não estou olhando pessoa física apenas. Tem o PJ, que tem uma grande representatividade. Então, você não pode só rodar o seu negócio pensando no consumidor final. Como que eu faço para aquele escritório que está se abastecendo, aquele mini mercado, aquele mercado informal, né? Que é o que a gente chama o dogueiro, pasteleiro. Eu lembro muito disso. Como que a gente trata essas duas pontas? Então, assim, ter isso nas mãos, esse acompanhamento, realmente conversar com o cliente, entender, faz total diferença nesse momento de ganhar relevância e share, né, dentro do negócio. Eu acredito também nessa mesma linha que o grande desafio é a excelência de atendimento ao cliente. A gente não frustrar esse cliente. E essa persona, ela é facilmente frustrada. E eu vou te dar um exemplo de um pedido padrão. O cliente vai fazer uma macarronada na casa dele, de noite, com os amigos, família, e fez um pedido. Nesse pedido tem molho, tem macarrão, tem tomate, azeite. E aí, na hora que o pedido chega na casa dele, tem todos os ingredientes, mas teve ruptura no macarrão. Cara, acabou a vida. Acabou já. O esposo vai falar na orelha dele, acabou o macarrão, não sei o que, acabou o jantar dele à noite, talvez a semana. E quando a gente, nessa responsabilidade de não frustrá-lo, aí eu concordo 100% com o Thiago e eu acho que os dados são o que vão ser o nosso norte, né? A gente ter os dados para mensurar esse tipo de coisa. Na estratégia que foi tomada, a gente sempre fala isso, né? Pô, mas você não tem o dado do cliente, não é seu. O cliente, eu não tenho o dado do cliente, mas eu sou amigo de quem tem o dado. Então, eu uso essa amizade para ter o dado. Então, a gente faz hoje um acompanhamento muito próximo das nossas lojas, nos parceiros que a gente tem, desde a avaliação da loja, de controle de indicadores como ruptura, de cancelamento. Por que cancelou? Por que o pedido tal que o cliente já fez? E tem uma característica na estratégia de ir pelos terceiros, que é o seguinte: qualquer problema que possa dar, dá depois que o cara já pagou. Porque quando você finaliza o seu pedido numa plataforma de um terceiro, você pagou já. Depois que você pagou, que vai cair o pedido lá na loja, no lugar, para a gente fazer a separação. Então isso começa a dar dados para a gente que vai meio guiando o nosso negócio. O que ajuda muito esse tipo de coisa? Um indicador nosso que é ruptura, que é literalmente quando o cliente pede uma coisa, está no sistema, ele pediu, mas na hora que eu fui lá fazer o picking não tinha por algum motivo. Ou porque foi vendido, ou porque estragou, enfim, pode ser N coisa. Esse é um dado que as nossas lojas físicas não têm. Que a gente sabe o que o cliente está pensando, querendo, pedindo. A gente não fica lá na porta da loja física falando assim, o que você não encontrou aqui? Eu não encontrei isso. Aí você anota. A gente não tem isso. Você não vê isso nas companhias. Mas quando a gente está falando de e-commerce, a gente tem esse dado. Então, muitas vezes, e até isso num começo, é um incômodo, porque operações de e-commerce, ela expõe muito falhas operacionais, perdas de produtividade, ela expõe abastecimentos errados, reposição. E aí, se, como a gente estava falando, você não tiver uma condução, você não tiver o cara chegou aqui para pôr o dedo na ferida, né? Você vira o cara que tá pondo o dedo na ferida, que tá mostrando o erro.
que está sendo o X9. Então, com essa parte de dados, e aí trazendo para a questão do cliente, a gente sabe o que o cliente quer, o que ele gosta, o tempo que ele quer. E aí você vai dando essas opções. Eu acho que o grande ponto é a gente tomar decisões cada vez menos baseado em achismos, gostos e cheiros. Sim. E mais em dados. A gente tem os dados para analisar. Sim. E aí você consegue minimamente tomar decisões mais assertivas para o que você está querendo ali. Mas sempre muito focado em... O target é o cara estar satisfeito com o serviço que a gente está prestando. A experiência com a dele experiência ali. que ele teve. E aí tanto de produto quanto de tempo. Né? Não adianta, se o cara pediu para ser entregue no horário tal... você não tem que aproveitar que você pode entregar mais cedo e entregar mais cedo, porque às vezes o cara vai estar numa reunião que ele não pode atender o interfone dele e ele não quer. Na verdade, vai ser uma experiência péssima. Ruim, E aí vai chegar a reclamação lá no saque de que você entregou antes. Pois é. E você achou que estava que era over delivery. Exato. Isso que é esse que eu acho assim, que é o legal do e-commerce. É você ter dados e indicadores que normalmente você não tem na operação física. Então, isso para você levar para dentro da companhia como uma coisa boa, é muito legal, cara. Dá inteligência, né, para as decisões, porque até usa para dar valor ali como se fosse uma pesquisa até, né, do que o cliente espera, o que ele gostaria que tivesse, quais são as falhas ali, né, e trabalhar com isso, porque isso que é o mais rico, né, é pegar esses dados e poder trabalhar em virar cima inteligência deles. de negócio, né? E, Débora, eu vou te falar um negócio. Sumariamente, as decisões, pesquisas que a gente faz de sortimento, de cluster, normalmente é feita baseada em geolocalização. Onde que o cliente mora, onde que a loja é, e aí você faz a pesquisa ali de classe, de comportamento, enfim. Quando a gente ativa uma loja digital, você primeiro começa colocando uma área de atendimento que é um raio de 10 quilômetros. Aquela ali é a sua área de atendimento. Numa cidade verticalizada, igual é São Paulo, no raio de 10 quilômetros tem tudo. Você tem tudo. Você tem condomínio, você tem comunidade, você tem tudo. E dependendo da região que você tá, isso é mais crítico ainda. Por exemplo, uma zona sul de São Paulo. Exato. Você pega um racional que é totalmente diferente do que a companhia Deixou normalmente... de ser demográfico, né, o negócio, né? Ele é isso. Ele deixa de ser demográfico porque rompeu a barreira. E isso nos dá, de novo, aí a gente volta para os dados. Isso nos dá uma informação que a definição de clusterização, muitas vezes, que qual loja tem que ter qual sortimento, não sei o que, tarará, isso é indiferente para o cara do e-commerce. Porque o cliente, ele não está querendo saber de onde que o produto dele está saindo. Ele quer que chegue na casa dele. Ele quer a bandeira, ele escolhe lá qual que é a marca, quem que ele quer, e ele quer que chegue na casa dele. Por isso que no passado parece que tem... Passado 2 anos atrás, né? Mas, por isso, no passado, a gente entrou com uma pauta de Dark Store, que era o que a gente estava falando, porque é independente. Você acha ali qualquer galpão, qualquer imóvel que caiba geladeira, caiba não sei o que, minimamente, cara, é uma Dark Store. Você vira uma Dark Store e você vai estar mais perto do cliente. E aí esse, para mim, é um dos grandes diferenciais que, de novo, a experiência do cliente. Ele normalmente, ele quer saber quanto tempo que vai demorar para chegar e quanto que vai custar isso. Aí ele quer saber também de preço, tarará. Mas esses são diferenciais que ele vai querer. Acho que para colaborar com isso, esse ponto que você colocou, né, do e-commerce virar o X9, né, dentro da operação, porque a gente vê, né, que esse acompanhamento ele não só ajuda o canal, mas também ele ajuda muito o consumidor lá na ponta, o consumidor da loja. Né, um exemplo, puxa, dentro de um atacado que é muito comum, né, você vende determinado produto, a hora que o separador vai lá pegar o produto, cadê? Aí não tem nada na parte ali onde o cliente consegue também fisicamente pegar. O produto está no aéreo, tem um pallet lá no aéreo. E aí o e-commerce não acha, o cliente que está na loja não acha também. E aí a partir do momento que você monitora e controla isso muito bem,
Aí você dá a visibilidade de, opa, temos um processo a ser corrigido também na loja, porque eu estou deixando de entregar para o consumidor online, porque vai ter um corte, uma ruptura, e não estou vendendo mais porque o cliente também não está vendo o produto. E pior que tá lá, né? E tá lá. E dentro, né, de, assim, a loja de atacado, a gente sabe que a experiência de compra é diferente, né? Então, você tem toda uma dinâmica muito diferente do que você ir numa loja de varejo. Então, né, aí a pessoa, para descer aquele pallet ali do produto no meio do rush, num horário de pico da loja, se torna muito complexo. Então, assim, dados é o que realmente, assim, não adianta tê-los, mas de que forma que a gente aplica e isso desmembra para as demais áreas. Sim. Isso faz total diferença. Eu lembro quando eu me envolvi nesse projeto do Tenda, foi em 2016, talvez. É isso aí. 2016, né? A gente foi fazer uma reunião e aí, pô, cara, já tinha feito centenas de e-commerces, né, nessa agência que eu trabalhava. Eu falei, meu, é só mais um. Inclusive, a gente já tinha um case e tal. Eu falei, meu, só mais um e-commerce, né? Aí começam as discussões. Não, cara, mas aqui a gente tem queijo fatiado por quilo. Como que a gente vai vender isso no e-commerce? Eu falei, cara, ferrou, né? A gente está acostumado com unidade, não está acostumado com peso. Eu quero 250 gramas de queijo. Não sei como é que é isso. Outra coisa, a gente vai vender a parte de sacolão, né? De frutas e verduras e tal. Tem o cara que gosta da banana para hoje. Tem outro que quer a banana para daqui 4 dias. Falei, cara, como que a gente vai fazer isso, cara, no e-commerce? E você tem... Meu Deus do céu. E às vezes a banana, né, que tá própria para hoje, se você errar a mão na hora da entrega, ela ficou ali no saquinho Ficou para plástico, ontem, né? Já era pro dia anterior, já acabou. E você tem uma outra agravante, que é o seguinte. Você quer 3 laranjas ou você quer 300 gramas de laranja? Aí eu sempre erro essa parte aí. E aí 300 gramas de laranja podem ser 2 laranjas, mas você queria 3. Então, aí, de novo, a particularidade do varejo alimentar é essa. Cara, é muito. Quando a gente fala de e-commerce para alimentos, normalmente nos outros segmentos, a gente está falando de SKU, né? De higiene. É um produto, é uma blusa, é uma bola, é um saco, é alguma coisa assim. É um EA. É um EA, acabou. Quando a gente está na parte do alimento, além de todos esses pontos, tem a parte de transformação, que é o Thiago vai saber bem, que é o tal do código pai, código filho, que é a peça de carne que vira cubo de estrogonofe, filé de não sei o quê, filé mignon. Cara, tem as variações. Né? Sim. Então, isso tudo eu acho que vai deixando o segmento mais carente de especialistas. Uhum. Porque hoje a gente fala sobre isso, a gente já conhece sobre isso. Talvez um novo entrante, ele vai quebrar tanta cabeça nisso. Uhum. Ele vai encontrar esses problemas, Ele vai encontrar né? esse cenário, né? E às vezes ele não teve a conversa, ele não tem a experiência, ele não tem a maturidade para estar falando sobre essa pauta. E aí muitas vezes queima a largada e tal, e aí deixa o negócio meio esquisito. Eu lembro que nessa reunião específica com o Thiago ali, a gente falou, quantas lojas você tem, cara? E ele veio com a ideia do Drive. Eu falei, não, cara, delivery, pô. Estoque, a gente faz um estoque único no e-commerce, que é a soma das lojas físicas e tal. E ele só olhando assim, tipo, mano, o cara não faz a menor ideia do que ele tá falando, né? Não sabe onde tá se metendo. Não sabe. Aí ele falou assim, legal. Mas imagina assim, eu dou baixa no estoque quando o produto passa no checkout. Só que o cara vai pôr os produtos no carrinho e vai andando na loja. Como que você vai resolver isso? Eu falei, putz, não Nem faço sei. a menor ideia como eu vou resolver isso. Vamos fazer uma reserva, pega só uma parte. Mas assim, você vê que o varejo alimentar tem tanta particularidade que não dá nem para chamar de um segmento do e-commerce. É uma parada, é um outro mundo, outro universo de negócio que usa das estratégias digitais, as ferramentas digitais, mas é uma outra parada completamente diferente, assim, né, para lidar. Exato, e você, além da complexidade de toda essa parte de refrigerado, hortifruti, também é um mercado muito dinâmico principalmente a parte de commodities, né? Quando a gente está falando alto giro, então o mercado do leite, do café, a gente sabe, né, tudo que está acontecendo, ora é o azeite, ora é o ovo, e também isso tudo interfere lá na ponta no online, né? Então, de uma hora para outra, determinados segmentos arrebentam de vender, daqui a pouco eles somem, não vendem mais. Então é muito dinâmico. Diferente de outros produtos e outras categorias que eu já
trabalhei diretamente no e-commerce, que você tinha... Uma regularidade, né? Era muito mais regular, dependia muito mais de momentos do ano, mas no alimentar não tem muito essa. É muito assim. imprevisível, né? Dependendo do que acontecer no mercado, né, internacional, interfere no dia seguinte e você Sim. tem que estar preparado para isso. E às vezes até preparado no sentido de... A gente acabou, né, assim, de certa forma, trocando de plataforma porque a gente muitas vezes queria colocar limitações, né? E a plataforma falava, não, regra para limitar a venda, não vou fazer. E aí a gente mudou a rota em questão de plataforma, porque se em alguns momentos eu também não colocar limites, eu posso me dar muito mal. Porque de uma hora para outra acontece alguma movimentação de preço, por exemplo, no arroz, e vem o cara no e-commerce e compra pallets e pallets e pallets e acaba com a brincadeira. De todo mundo, né? De todo mundo, entendeu? Não que não queira vender, mas assim, nesses momentos a gente tem que pilotar também, assim, o quanto eu quero vender também do produto. Também tem isso. Então, é muito dinâmico. É que quando você entra num cenário de escassez, vamos dar um exemplo agora que deu, tá aí com possibilidade de gripe aviária. Cara, muda o mercado, para de vender ovo, para de vender frango, para de vender um monte de coisa. No que parou de vender ou de fornecer, você tem estoques reduzidos. E aí, como é que você vende tudo? Vender tudo é bom? É bom, mas dentro de uma estratégia que a empresa tem. Então, eu vou vender... Acho que um ponto super legal que o Thiago está trazendo e que a gente sempre tem que colocar em pauta, o problema não é vender muito, mas ter controle do que você está vendendo. Exato. Então, às vezes, quando você vai fazer uma ação, ou com uma negociação que você fez com a indústria, ou em algum momento que você tem ali para escoar algum item, enfim, você quer vender descontroladamente, e aí daqui a pouco a galera do comercial vai vir falando assim, cara, e minha margem, hein? Um abraço. Né? O que você fez com a minha margem? Sim. E aí, assim, cara, a gente olha sellout, a gente olha margem, a gente tem que ter um controle do que está acontecendo, senão, de novo, você vira um problema. Não é vender muito, é vender bem, né? Muito pode vir junto com vender bem. Às vezes você tá vendendo bem, vendendo muito, né? Mas é mais vender bem do que vender muito, né? Porque você pode se deparar. Então, você vendeu muito de um produto. E às vezes se isso também não está alinhado internamente, por exemplo, com as lojas, os gerentes de loja que hoje fazem o processo ali na ponta, ele vai falar, poxa, vendeu 3 pallets pelo e-commerce desse produto aqui, com certeza é preço errado, né? A primeira coisa que fala assim, com certeza... fizeram o preço errado e por isso está vendendo, então já pode cortar. E às vezes, assim, corta um produto que não era para cortar. Cortar que a gente fala assim, não vai entregar para o consumidor. Então, você precisa estar nesses momentos realmente de escassez, de movimentação de mercado. Se você não estiver alinhado com, né, com a área comercial, com o comprador, tipo, posso vender quanto eu quero? Vamos limitar? Tem alguma questão? Mas assim, é sempre pensando no consumidor, né? Porque às vezes eu vendo para um cara só, e aí não consigo pulverizar isso para outros, que foi o que você falou. E aí você está numa agenda que ela é muito... É um trânsito muito horizontal dentro da empresa. Porque você tem o relacionamento com o comercial, você tem que ter o relacionamento com operações, você tem que ter o relacionamento com o financeiro, com o jurídico, porque às vezes você propõe uns negócios que não existem ainda na empresa. Né? Aí compliance dá uma olhada, aí, não, gente, calma, só não existe. Tem as indústrias junto lá também dos seus interesses. Aí tem o pessoal da indústria que vê como uma oportunidade de incremento na venda, e isso é super legal para o comercial, porque muitas vezes a gente tem... Cara, você faz os JBPs da vida com o comercial e e-commerce fica meio deixado de lado. É contrapartida. Não, põe um banner ali, põe um negócio. Só que aí como a gente consegue... ver o potencial do negócio para onde que isso está indo, a gente entende que existe uma oportunidade de um JBP para o e-commerce com a indústria, porque muitas vezes é uma diretoria diferente, é um orçamento diferente. Aí o negócio que a gente estava falando do abrir o apetite, ele entra nessa agenda, porque que hora que o comercial vai começar a dar valor para você? Voltamos para os dados, né? Na hora que você começa a mostrar para um gerente de categoria, para um comprador, tal, que fala assim, cara, você sabia que no e-commerce o seu fundo de sortimento aí, que são suas melhores margens, eu vendo mais do que na loja física? Você sabia que a nossa margem é melhor no e-commerce do que nesse segmento da loja? E aí a gente começa a ter uma influência
dentro da empresa porque aguça a curiosidade. Porque todo mundo quer vender mais, né? O objetivo é sempre esse. Vender mais, atender bem o cliente, enfim. E quando a gente entra com essa pauta de e-commerce, eu gosto muito do termo de agenda progressista. É uma agenda que o e-commerce, como a gente falou, dá problema. Tem um monte de coisa que não está tão ajustada. Mas, cara, nós estamos indo para frente. O objetivo é acelerar, né? Sabendo dos problemas que tem, que a gente está cuidando, que a gente está resolvendo. Mas entre vender X com um problema e vender Y com o mesmo problema, cara, vamos vender Y, sabe? Então, essa agenda horizontal, de trânsito horizontal entre a companhia, senão você vira aquela capelinha ali, isolada, que tem as negociações de e-commerce, os assuntos relacionados a e-commerce, tem uma velocidade diferente. É clicar, vou implantar. É fazer uma integração, você monta ali a API e liga. Só que às vezes, se você não está no mesmo compasso que as outras áreas da companhia, e aí tem que ter a questão de segurar a ansiedade, né? Porque, não, vamos acelerar. Você tem que ter esse equilíbrio para todo mundo estar andando junto, senão você quebra a loja. Você acelera a venda de um produto que a loja não está nem sabendo, gera um trabalho gigante lá na ponta, aí o gerente liga, o diretor liga. Uma experiência frustrada para o consumidor final. Não, e a experiência fica ruim para a companhia, porque não estava combinado, né? Então, eu acho que essa questão as expectativas estarem sempre alinhadas com o que vai fazer, como, das promoções, do que vai acelerar, do que vai segurar, tarará, é super importante para estar todo mundo, né? E essa experiência, no fim das contas, também impacta até a própria ponto de venda ali, a própria loja física. Porque um canal reforça o outro, que no fim é a mesma marca. Então, se você confia ali que o e-commerce vai entregar, que deu tudo certo ali, que veio certinho, não acabou o produto, bem na macarronada da galera, você fala, bom, aqui eu confio, né? E eu acho que também tem uma questão que você estava falando dos alimentos serem mais perecíveis e da banana que estraga e tal, que é muito sério, né? Porque você começa a confiar na qualidade daquela marca que você até visita fisicamente. Então, eu sempre vejo lá tudo bem, tudo fresco, tudo legal, acho que vai chegar na minha casa assim também, deixa eu testar. Né? E aí você faz o teste e depois você volta lá e aí você começa a ser aquele cliente mais fiel, porque você confia que aquela marca vai entregar, ou se não entregar, ela traz uma comunicação, explica, né? Então eu acho que é muito legal. Isso de ponta a ponta fortalece muito a marca, porque a gente sabe desses estudos também, né? Quanto mais vocês têm bastante loja física aqui em São Paulo, né? Então, os CEPs dessas regiões onde existe a loja física, aumenta também o consumo no e-commerce desse mesmo local. Como que vocês fazem hoje aí a distribuição dessas vendas por região? É tudo num centro de faz a distribuição ou distribui direto para as lojas, para esses pontos? Acho, falando aqui do meu lado, assim, hoje é 100% operação loja, né? Então não tem dark store, não tem operação acontecendo via CD, o centro de distribuição. Então acontece tudo ali, onde a gente está dividindo a loja com o cliente, pessoa física, com o transformador, o PJ. Então você tem todo mundo ali utilizando aquele mesmo estoque. Né? Então hoje acontece a partir dali. E é definido realmente, assim, dentro da área de atuação, né? Então, onde eu tenho lojas muito próximas, a gente acaba dividindo a área de atuação entre elas. Às vezes, lojas que tem só o retira e uma outra loja maior acaba fazendo o delivery para essa região. Né? Então, depende muito da cidade, né? Hoje, o Tenda está presente aqui em São Paulo capital, né? E principalmente em cidades aí do interior de São Paulo. Quantas lojas hoje? São 45. Uau. Então, hoje você tem, né? Então, assim, as lojas mais recentes, elas estão no litoral, interior de São Paulo. A gente sabe do desafio de ter novas lojas quando a gente fala aqui São Paulo capital, né? Em questão da concorrência, de tudo que aconteceu no mercado nos últimos anos. E aí a gente vem reforçando realmente as regiões estratégicas, né? E aí a gente leva o e-commerce também, né, para um consumidor novo, que não tem essa experiência muitas vezes. Então, são cidades pequenas, e aí ele passa a experimentar o e-commerce alimentar
através do Tenda. Então, isso é fantástico, assim, você entrar realmente e começar toda uma reeducação de uma cultura de uma cidade, né? Onde muitas vezes a loja é o passeio daquela cidade quando a loja chega, né? Então, poxa, como que eu faço para vender através do e-commerce para essa cidade, para esse cliente que está, assim, super entusiasmado em ir na loja física? Como que eu faço isso? Então, tem todo um trabalho que a gente faz aí para conhecer essas cidades, conhecer esses clientes, de que forma que a gente pode levar mais uma opção de compra para ele, né? Nunca a competição, mas é mais uma opção, né? E você, João, como tá funcionando essa parte logística, cara? Acho que esse ponto, ele é importantíssimo porque um dos critérios ali do cliente, ele quer receber rápido. Né? Ou quer receber, não quer pagar tanto para chegar na casa dele. Há 5 anos, rápido era 5 dias. Hoje rápido hoje é rápido... mesmo período do dia. Não é nem mais no mesmo dia, né? O mesmo, eu compro à tarde, recebo à tarde, eu compro de manhã, recebo de manhã. Sim. E dependendo do parceiro, é em 10 minutos. O rápido... O rápido é ultra rápido. o rápido. Nossa régua de rápido mudou muito nos últimos anos. Essa entrega... então, hoje a gente tem... As nossas lojas são pontos de e-commerce, né? São lojas digitais. Quantas lojas vocês têm hoje? 40. Legal. São Paulo e interior de São Paulo. E aí a gente entra numa agenda que é super importante também, que quando a gente ativa o e-commerce numa loja nossa, a gente tem uma parte da sociedade hoje que não quer a experiência física. Ele não quer. Não tem problema nenhum na loja, a loja é bonita, tem estacionamento, tem caixa aberto, não tem vai um ter cliente fila. nativo digital, né? Ele é nativo digital. E ele não quer a experiência da loja física. E aí a gente tem duas opções. Ou você não atende esse cliente, ou você atende esse cliente. Não tem outra alternativa. E hoje, dentro do que a gente tem conversado, você precisa ter meios para atender esse cara que não quer ir na loja física. E aí tem um caminho de volta, que é o seguinte, é o cara que só faz compra por e-commerce. Ele já é um cliente super fiel seu, ele compra ali regularmente, alguns semanalmente, alguns com mais de 2 vezes na semana. Só que como ele não vai na loja física, ele muitas vezes não tem acesso aos produtos que você vende na loja física, que não são necessariamente produtos de consumo. É um cartão, é um plano de empréstimo, tem N coisas que a gente pode tirar da loja e levar para esse cliente que está na casa dele, seja no formato de um folder, com um QR Code ali para um call to action, para o cara receber um bônus, receber um produto, uma amostra grátis, seja para ele ser ofertado ali do cartão da companhia, enfim. Então esse caminho de ida e volta, quanto mais ponto a gente tiver, melhor. E aí a gente tem esse macro, que é você chegar num lugar que você não precisa necessariamente ter loja física para chegar. E aí você imagina assim, nas operações que a gente conhece, o custo que é construir uma operação para ter ali o espaço. E aí você começa a chegar nesse cliente que ele não tem acesso a isso. Ele não está perto da loja. O Tenda chegou sem loja, o Roldão chegou na cidade sem loja. Você entendeu? Né? Não tem a loja física, mas ele tem o produto, ele tem as condições ali que a empresa dá. Então isso cara, para mim é um charme adicional do e-commerce, porque você entra muito como uma mudança de patamar na cidade, na região, no bairro. Porque o cara que não tem carro, o cara que não tem moto, o cara que por N situação, ou porque ele não quer a experiência, cara, por que a gente não pode vender para esse cara? Por que a gente não pode vender o nosso produto para ele? E aí o e-commerce entra como essa grande alavanca. E nos debates internos, nós vamos falar sempre de venda incremental. Nós estamos vendendo a mais. Não tem... No passado a gente ouvia, né? Tá roubando a venda da loja física. Não, vamos escolher qual que é o cliente. Eu só tenho um cara para fazer o picking. Nós vamos atender ou nós vamos fazer o picking do e-commerce? E é o cliente. Ele só está optando por usar um outro canal, que ao invés de você pegar o carro dele, dirigir e chegar na loja, ele vai pedir. E aí a gente entra com um diferencial
que eu tenho conversado com várias pessoas sobre isso, cara, que é uma coisa meio assim, até meio utópica, mas é importante da gente falar, que hoje o nosso principal, o maior ativo que a gente tem, ou que a gente não tem, é tempo. Eu não tenho tempo para ficar com a minha família, eu não tenho tempo para fazer um esporte, eu não tenho tempo para passar no supermercado e fazer a compra que eu preciso para o jantar em casa. E aí a gente entra como uma solução para a pessoa que não tem tempo para fazer as coisas. E e-commerce é isso, não é só o delivery, não é só eu te entregar o tomate em casa. É eu te dar um ativo hoje que dinheiro no mundo nenhum, todo dinheiro do mundo não compra, que é tempo para você ter com a sua família ou para fazer o que você quiser. E até a questão das gerações, né? Porque você está falando, sempre tem um público que não gosta de ir. Pode até ser mesmo, os mais velhos, porque você pega uma lista, passa pro marido, o marido traz outra marca, né? Ou tem que ligar e perguntar. Lá não, mas só já pergunta, já vê ali e já compra. Mas do comportamento ali das gerações novas, também a gente vai ter uma crescente que talvez vai mudar muito o jogo, que é o pessoal nativo, que vai ficar só online ali mesmo. Jay-Z daqui 3, 4 anos é o público que mais consome, né? Todo mundo morando independente, né? Porque tá essa onda de morar sozinho, o pessoal fazer sua compra, não tem mais pai e mãe que vai comprar ali. A pessoa não tem carro, pois não é, quer nem não tirar tem uma habilitação. Não tira habilitação, exatamente. E aí os e-commerces ali vão suprir essa necessidade, e quem tá já surfando essa onda desde a pandemia, já bateu a cara, aprendeu muito, já sabe como fazer e já tá nesse caminho da digitalização. E realmente é uma tendência que a gente precisa pensar que cada negócio também tem que estar já bem feito ali o seu arroz com feijão, né? Para conseguir receber esse novo tráfego desse pessoal que vai começar a comprar, e muito provavelmente vai ser mais ali dentro desse digital. Eu acho que o mato, eu tenho a percepção, cara, que o mato de grocery, assim, no geral, né, alimentos e bebidas, é um mato muito alto ainda. Porque se você pegar a fatia do consumo do varejo, o quanto vem de varejo alimentar, você faz essa mesma proporção de penetração no e-commerce, pelo amor de Deus, é muito baixa. Assim, a gente está vivendo talvez o varejo alimentar, o que no e-commerce no geral a gente vivia lá em 2018, antes da pandemia, 19. A penetração ainda, os grandes players de varejo alimentar ainda muito distante, pouco percentual da receita toda. Culturalmente ainda tem, né, essa cultura de ir até a loja física, que está se movimentando, mas ainda a maioria é a saída. Então, assim, eu acho que tem uma expansão. Por isso que eu falo que é a grande onda, porque eu acho que esses B2Cs tradicionais, moda, sapato, eletrônicos, essas todas já estão muito disseminadas, né? Ninguém vai na Santa Efigênia comprar um carregador novo, entendeu? Então, assim, parece que essas já deixaram de ser segmentos que as pessoas atuam no mundo físico. Agora, o varejo alimentar, quando você olha, cara, eu vou fazer compra física, o mercado tá lotado. Tem uma fila gigantesca de carrinho, um monte de gente. Eu olho para aquilo e falo, gente, tem muito chão ainda por e-commerce capturar valor aqui, porque a Santa Efigênia tá vazia, né? Mas o supermercado tá abarrotado de gente ainda. Então, ainda tem muito dessa cultura do consumo para ir pro e-commerce. E eu, particularmente, acho que nossas próximas alavancas de crescimento do mercado como um todo estão nesse movimento do varejo alimentar, indo com força para o digital, os marketplaces também colocando muito força nessa categoria em específico. E aí depois a última grande onda, eu acho que vai ser a do B2B. Que eu ainda acho que a do B2B ainda está um pouco mais, né, um passo um pouquinho para trás. Mas essa do varejo alimentar, eu acho que nosso grande crescimento no mercado de e-commerce vai vir disso aí. E com esses caras aqui, puxando a frente, mostrando os cases, mostrando que dá para funcionar, né? Quando você olha para o mercado e a perspectiva de entrou player A, B e C, todo mundo tá quebrado, o outro tá voltando para trás, o outro não tem margem, te dá uma certa insegurança de dar o passo, né? Agora, quando você vai olhar e tem um Tenda com 8 anos de operação positiva, incremento, a cultura da empresa já é digital, o cara já tem um roldão. Encontrou o caminho ali. Encontrou um caminho diferente, que não precisou fazer um investimento em construção de um canal próprio, que está aproveitando a vantagem dos marketplaces para conseguir expandir. Já, cara, triplicou lá a participação em cima de faturamento. Quando você começa a olhar para isso, começa os outros terem mais coragem de dar esse passo, né? Então,
A minha intenção com esse episódio é essa. Quero que você, que é do varejo alimentar, que está aí do outro lado do vídeo, ainda com um pouco de medo, receio de dar esse passo, que você olhe para essas operações aqui e tenha essa ânsia, né, essa empolgação, né, de entender que tem gente fazendo um trabalho certo, correto, dando os passos conforme a operação aguenta que esse passo seja dado. E na última linha, sabe aquela última linha lá que importa para o CEO da empresa? Então, essa última linha dos caras está azul. Então, eu acho que é isso, né? É poder reforçar um pouco disso. Então, eu queria agradecer demais vocês virem aqui. Pena que passa rápido, né? Passa Muito mesmo. rápido. Passa muito rápido. Eu achei que ainda faltavam uns 30 minutos. Né? Mas eu queria agradecer demais vocês estarem aqui. Acho que a gente pode fazer muito mais conversa sobre esse segmento Sim, aqui, sim. né? Muita coisa. E poder transferir um pouco da experiência de vocês. Então, João, obrigado mais uma vez. demais. Thiago também, obrigado mais uma vez. Débora, obrigado. Amei você de co-host. Ah, que bom. Co-host e co-rosto. Ah. Vamos trazer mais vezes para você Obrigada. fazer esse ping comigo. Acho que foi muito legal. Legal. E é isso. Você que está assistindo a gente, muito obrigado por mais um episódio aqui da Start Econ. Segue esses caras no LinkedIn. Você tem LinkedIn? Temos. Tem. Então, João do Roldão com certeza vai aparecer lá. Qual que é o seu sobrenome? João.Peixoto. João.Peixoto lá no LinkedIn. Thiago Machado. Thiago Ferreira Machado. Ferreira Machado também segue lá no LinkedIn. E Débora da Flowbiz. Débora Navarrete, da Flowbiz. Navarrete vai ficar difícil, né? Vai. Flowbiz Coloca também. Débora Flowbiz. E aí já vai aparecer a Dé Ele também. puxa. Isso, conecta com ela também no LinkedIn. E se quiser conectar comigo também, Igor com HY, só vai ter eu. Acho que sim. Né? Igor Rock com HY, com certeza você vai me encontrar lá. Então você que não segue o nosso canal aqui, se inscreve no canal. Você que está ouvindo a gente no Spotify também se inscreve aí para receber os próximos episódios. Os 3 Cs, né? Curte, comenta, compartilha. Tenho certeza que esse episódio aqui, esse conteúdo pode ajudar alguém. Até a próxima semana. Valeu e tchau!